Eu quero passar para os irmãos hoje. Eu falei um pouquinho lá no domingo, né? Que a gente tem que ser cheios do Espírito Santo. Né? Glória a Deus. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio da unção do poder de Deus. E nós somos um vaso. E Deus vem com óleo, com a unção dele, com o Espírito Santo e enche. Só que para ele nos encher, eu preciso me esvaziar primeiro. Me esvaziar do que? De mim mesmo, do meu orgulho, do mundão, das coisas erradas que eu faço. A gente precisa se esvaziar, limpar o vaso, limpar o templo, o Espírito Santo poder habitar na gente. Até o ponto que a gente transborda, que é o que vai acontecer com a Nath, em nome de Jesus. Já tá buscando Ela Deus. já tá transbordando, né? Não sei porque ela não quis blogueira, ela. Glória a Deus. A gente vai transbordar e quando há o transbordo, é aí que você começa a passar para as outras pessoas, amém? Glória a Deus. E eu vou ler em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 2. Atos, capítulo 3, versículo 2. Depois de Mateus, Lucas, João. O quê? Depois de Mateus, Lucas, João, depois de João. Atos dos Apóstolos. Eu comecei a falar sobre isso. Livro dos Apóstolos. 3, versículo 2. Rapidinho. Rapidinho. Atos, capítulo 3, versículo 2. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. O coxo pediu uma esmola para Pedro e João. E Pedro, fixando os olhos nele, né, olhando bem nos olhos dele, e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Glória a Deus. Amém? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que Pedro tinha naquele momento? O Espírito Santo de Deus, a unção, o poder de Deus. Se a gente for ler um pouquinho mais abaixo, ó. Cadê? Levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Glória a Deus. E saltando ele, se pôs em pé. Amém? Amém. O que eu quero dizer com isso? Pedro tinha a unção de Deus na vida dele. E Glória a Deus. você tem que ter fé. A gente tem que ter fé para curar alguém. Mas o que Pedro fez além de falar? Pedro pegou ele pela mão. Já, você não quer levantar sozinho não? Pegou ele pela mão e puxou. Ou seja, a gente temos que ter atitude. Amém? Não é só ter fé. A fé sem obras é morta. Amém? Então a gente tem que ter fé, mas tem que ter atitude. Quando alguém está pregando, tipo eu nessa noite, Glória a Deus. a gente está falando a palavra de quem? De Deus. Ou seja, quem está falando é Deus. Então se Deus está falando, Ele fala comigo e com vocês. Não é eu que estou falando para vocês. É para mim também. Igual vocês falam, ah, o Nando tem isso, aquilo, mas cadê? Falta a atitude, irmão. Deus te deu o dom. Você, o que eu falei no começo? Vocês são armas. Aleluia. Metralhadora de Deus. Metralhadora de Deus. E mais cadê? Vocês têm falta de atitude. Qual é a atitude? Espancador de demônios. Qual é a atitude? Se encher do Espírito Santo. O que o pastor Carlos falou? Uma da palavra. Ah, eu quero pregar, eu quero salvar a vida. Uma da palavra. Ah, eu quero sentir o Espírito Santo. Jejua, ora, se humilha perante o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? É isso que a gente precisa. Se humilhar para ser cheios da graça do Senhor. Glória a Deus. Da graça do Senhor Jesus. Amém? Por quê? Porque nós sem Deus não somos nada. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a unção de Deus na nossa vida, a gente não consegue vencer as adversidades. Porque a carne é fraca, amém? Eu quero ler aqui rapidinho, eu tô com vontade de ler isso aqui. Glória a Deus mesmo, meu Deus. Eu ia ler aqui, mas eu perdi o versículo, tá aqui, ó, mas eu perdi o versículo. Mas está dizendo aqui na Bíblia que pra gente não temer um homem que pode matar o meu corpo físico. É isso aí.
Mas temer quem? Aquele que pode matar o meu corpo físico e jogar a minha alma no fogo do inferno. Olha como é forte, mas olha como é grandioso esse Deus que nós temos. E a gente tem que temer a Ele, não é o homem. Glória a Deus. O homem a gente entrega na mão de Deus. Se eu, aquela pessoa está me acusando, Deus, aquela pessoa está fazendo isso comigo, ela quer me matar, não sei o que, entrega na mão de Deus. Mas não tema Ele. Tema aquele que pode jogar aquela pessoa, que pode me jogar no fogo do inferno. Amém? E tem mais um pouquinho aqui, que a gente está falando de ser cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aí eu falei lá na igreja, um rapaz, um homem, e ele era meio abençoado, digamos assim, retrucava Jesus, mas por que, mestre? Não sei o quê. Aí Jesus foi lavar os pés dos discípulos para mostrar que nós temos que ser humildes. E se o rei estava lavando os pés dos discípulos, por que não eu e você não pode lavar? O que Pedro fez? Não, meu, você não lava não, senhor. Eu não mereço. Aí Jesus fala, se não deixar eu lavar seus pés, você não terá nada comigo. Pra você ver como que era Pedro, ele era meio bruto, entendeu? Ele não sabia meio que falar, até o Bíblia fala que é... como é que fala, meu? O Bíblia se identifica com Pedro, né? E como que um homem daquele que era meio bruto, alguns dias depois estava curando um paralítico, alguns dias atrás pregou, e 5.000 almas aceitou Jesus. Glória a Deus. 5.000 de uma vez só. Aí você volta um pouquinho mais atrás, ele pregou e 3.000 almas aceitou Jesus. Ou seja, com 2 pregações, 8.000 almas aceitaram Jesus. Glória a Deus. É a presença de Deus. 8.000 é a presença de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. É o Espírito Santo, é o que eu falei. O Espírito Santo faz você chegar onde você jamais chegaria. Faz você ser o que você jamais seria, através do poder e da unção, da glória e da misericórdia do Senhor Jesus. Glória a Amém? Deus. Eu Amém. vou ler também em... Deus. Vê se foi aqui. Glória a Deus. Mateus 10, 28. Eu perdi os versículos, né? Lucas capítulo 24, versículo 49. Vem, Luísa, vou pôr. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus estava conversando com os discípulos, né? Depois Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os discípulos, né? Jesus ficou 40 dias aqui na terra ainda, né, pastor? 39 por 40 dias. E ele estava prestes a voltar para o Pai. E ele falou assim, ó, Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Para que Deus venha te revestir, você tem que continuar firme. Aleluia. É difícil? É, mas não é impossível. Fica na cidade. E Jesus mostrou que ele venceu o mundo e você também vai vencer. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ficar na cidade, ou seja, fica firme. Aguenta mais um pouquinho, até que do alto sejais revestido de poder, até que o Espírito Santo venha transbordar tanto na sua vida que as pessoas que estão ao seu redor não vão aguentar o sangue que está na sua vida. E o melhor, não tem pra onde fugir. O mundão aí tem muitos prazeres, muitos, mas como o Biel diz, Biel experimentou vários prazeres, mas nenhum se compara a esse que é sentir a presença de Deus. Ser cheio. Por quê? Por quê? Quando eu uso um negocinho ali, dá um negócio bom, mas daqui a pouco acaba e ainda corrói a minha mente, que eu fico preocupado, meu Deus, não sei o que, e ainda tira os meus dias de vida. E a unção de Deus não. Eu sinto aquela coisa boa, eu sinto paz. Não tem nada melhor no mundo do que você se sentir em paz. Amém? E como testemunha de ser cheio do Espírito Santo, eu vou ler mais um pouquinho aqui. E é em Atos. Cadê, meu Deus? Atos 2. Aqui, ó. Atos 54.
Não, desculpa. Atos capítulo 7, versículo 54. Já ia falar isso tem capítulo, hein? Que Bíblia é essa? Achei que era um completo. Atos Versículo. 7, versículo 54. Vou ler aqui. Na minha Bíblia, o texto está assim: o apedrejamento de Estevão. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiram os seus dentes sobre ele. O que estava acontecendo aqui? Estevão estava lá falando de Deus, pregando, vocês têm que parar com isso e tal. E o povo que estava lá sentiu tanta raiva que começou a ranger os dentes. Entendeu? O coração ficou apertado, o povo ficou com muita raiva daquele cara, ao ponto de. Aquele cara não, né? O Estevão, né? Não respeita. Estevão, que é, ó, presta atenção, se você for estudar mais profundo, vai lá nos historiadores, era um jovem, de aproximadamente 15 anos, não sei. Era um jovem. Entendeu? E o povo, ó, ouvindo, rangiam-se os dentes sobre ele. Mas ele, Estevão, estava cheio do Espírito Santo. Olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra, à direita de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém? Ou seja, os caras estavam xingando ele ali, estavam fazendo tudo, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo que as adversidades que estavam ao redor dele não importavam, porque ele estava olhando Aleluia, fixamente glória a para o alto Deus, e vendo a glória de Deus. Amém? Glória a Continuando. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ele estava falando: eu estou vendo a glória de Deus aqui. O pessoal estava tão meio com raiva que os caras tampou o ouvido para não ouvir o que estava saindo da boca de Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas vestes, tiraram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Futuramente vai ser Paulo, né? Ou seja, estava sendo apedrejado, o cara foi apedrejado, foi massacrado, humilhado. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele nem sentiu, ele queria saber do alvo dele, que ele disse. Aleluia, amém. Quem Glória a perder a Deus. vida por amor a mim, Achar lá. Glória a Deus. E tem o hino do Thales que a gente. Como que a gente consegue ficar firme na presença de Deus? Sendo igual criança. Jesus disse: seres igual crianças. Como assim? Perdoe mais fácil. Criança perdoa fácil. Ame sua mãe, seu pai, seu próximo. Aí tem o hino que é mais ou menos. Vou tentar cantar aqui. É muito top. Tá cantando. Toquem, por favor. Quer que é? Não, acho que nem não. Mas a minha ruim não fala assim. A Bíblia diz que se nós não fosse como criança, não entraríamos no reino de Deus. Você tem que se humilhar e descer mais. Senhor, quanto tempo eu andei na tua presença? Eu orava, eu buscava, lia a Bíblia, jejuava, lia a Bíblia todo dia, toda hora era só Jesus. Jesus pra lá, Jesus pra cá. Mas aí comecei a experimentar algumas coisas que me tiraram do centro da vontade de Deus. Comecei a namorar, a me prostituir, a trair a palavra, a desobedecer. Continuei indo na igreja domingo, mas eu não tinha mais unção, Meu Deus. já não sentia mais alegria, já não era mais criança. Glória a Deus, amém. Espírito Santo, faz de nós crianças, para que Aleluia. podemos herdar a tua graça e viver pela fé, Glória a crescer, Deus, ser glória a cheios, Deus, cheios de ti Glória e a vazios do mundão. Amém, irmãos? Amém. Seja cheios do Espírito Santo e Glória a agradeça. Deus.